A paz do Senhor, graças a Deus, nós estamos mais uma vez com o nosso estudo Entendendo a Nova Geração. E hoje nós já estamos no nosso 7º dia de um total de 10. Então eu louvo a Deus por este momento, eu louvo a Deus pela sua vida, que está aí participando, que está aí fazendo esse estudo com amor, com cuidado, com dedicação, que está clamando a Deus para uma ajuda específica aí em alguma área da sua vida. E hoje eu quero falar assim um pouquinho sobre os tempos difíceis, né? O que gera o tempo difícil, o que ele gera em nós. E aí eu amo muito, né, a ideia de saber que um tempo difícil gera uma pessoa forte. Mas o quão forte nós estamos para suportar o tempo de dificuldade e ver isso como um combustível para não desistir. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, de uma forma assim bem objetiva, porque nós precisamos realmente ter um entendimento da parte do Senhor. O que é que nós estamos precisando aprender nesse tempo? O que é que o Senhor está falando e nós não estamos ouvindo? Então eu quero ler o Provérbios 4. E vai dizer bem assim no Provérbios 4, ali nos primeiros versículos: ouvi, filhos, a correção do pai, e estais atento para conhecerdes a prudência. Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Porque eu era filho do meu pai, tenro e único em estima diante da minha mãe. E ele ensinava-me e dizia-me: retém as minhas palavras no teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças nem te aparte das palavras da minha boca. Não desamparem a sabedoria, e ela te guardará. Ama-a, e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire-a, pois a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. Exalta-a, e ela te exaltará, e abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória, ou te entregará. Então aqui eu li Provérbios 4, do 1 ao 8. É uma palavra do Senhor que está ali dizendo, né? Esse provérbio Salomão escreveu falando do seu pai, falando de como ele foi ensinado pelo pai. E ali ele estava dizendo assim o quanto que é importante a correção. E isso, esse dia de hoje é exatamente porque eu tenho falado: ouvir, compreender, estar junto, dar apoio, mas sem ser passivo. Então, o que significa? Que você, mãe, você, pai, precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa praticar a palavra de Deus. Você precisa ser o maior exemplo. Você precisa ter essa palavra de prudência e de sabedoria para entregar para o seu filho. Porque se você caminha tudo torto, se você faz tudo torto, se a sua palavra não tem valor, se os seus boletos não são pagos na data do vencimento, se você é uma pessoa que não cumpre com os princípios de Deus. Eu só dei 2 exemplos, da mentira e de ser mentiroso e ser mal pagador, que é uma das coisas que existe um número alto de pessoas que fazem. Então, mas quantos pecados que existem, e quantas coisas que nós cometemos todos os dias de falha. Então é isso, quando nós vamos corrigir o nosso filho, quando nós vamos dizer para os nossos filhos, isso não pode fazer, os nossos filhos vão: oxe, e por que você faz? Então, porque você perde a estrutura da legalidade de você chegar e dizer: não pode fazer assim. Filho, vamos repensar isso? Vamos rever essa situação? Vamos mudar essa estratégia? Vamos mudar o foco? Então, quando você começa a pensar assim, quando você tem que dizer isso, a primeira coisa você tem que fazer. E quando aqui diz: ouve, filho, a correção do pai, e esteja atento para conheceres a prudência. Primeiro nós, ouve a correção do nosso pai. O que o Senhor está nos corrigindo agora? Com esse estudo que nós estamos fazendo, o que o Senhor está nos corrigindo agora? O que Ele está dizendo? Olha, você como mãe tem falhado nisso. Como pessoa, você tem falhado nisso. Você como profissional lá no teu trabalho, você tem falhado nisso. Deus está te dando uma lista. Não para te acusar, mas exatamente para
gerar em você uma prudência, para gerar em você uma sabedoria, uma inteligência. Quando ele diz aqui, retenha as minhas palavras no teu coração, quer dizer, ouve as minhas palavras e guarda-as, coloca para dentro de você. Diz assim, adquire a sabedoria, adquire a inteligência, não te apartes das minhas palavras. Não desampare a sabedoria e ela te guardará. Ama e ela te conservará. E aí aqui quando ele fala assim de vive, ele ensinava, no 4, e ele ensinava-me e dizia, retenha as minhas palavras do teu coração. Guarda os meus mandamentos e vive. Quer dizer, não adianta eu saber e não praticar. Eu sei que eu não posso mentir, então por que eu minto? Eu sei que eu tenho que, se eu fiz um compromisso de pagamento, eu tenho que pagar, então por que eu não pago? Eu sei que eu tenho que pagar imposto, então por que eu não pago? Eu sei que eu tenho que eu me vestir decentemente, não sair por aí provocando a lascívia, provocando, né, um atentado a pudor, então por que eu me visto? Então, assim, essas são alguns exemplos de coisas assim que tem muita gente, é normal, é natural. Então, eu vi, por exemplo, assim, eu fui num aniversário outro dia, né, numa festa, e eu fiquei olhando, assim, as vestes de algumas pessoas. E eu fiquei imaginando, assim, como que seria aquilo, como que uma pessoa pode se olhar no espelho e ver uma coisa daquela e achar que aquilo tá bonito. Uma exposição total do corpo, uma coisa assim muito fora da realidade, que não haveria nenhuma necessidade. E por quê? E aí eu ainda, no primeiro momento eu pensei assim, olhei para uma jovem e imaginei assim, por que será? Aí eu pensei, como será que o pai vê isso? Como será que ele acha que isso está certo? Daí eu já penso na sequência, e eu ali fazendo aquela avaliação, não para julgar, mas eu tentando entender como que passa na cabeça. E eu olhei e pensei assim, puxa, mas deve ser o próprio pai ou a mãe que paga, né? Porque a pessoa ainda não tem idade para trabalhar, ainda não deve estar trabalhando. Meu Deus, mas como comprar? E eu fiquei assim, mas acredite que por uma experiência que eu devia passar, eu acho, acredito, no outro dia eu olhei uma foto na rede social e tinha um comentário do pai falando como que a minha filha é linda, como que ela, sabe, você é maravilhosa, não sei o que. E eu olhei assim e falei assim, tá aí. Então assim, como que ela vai ter essa capacidade numa coisa simples? Eu não estou falando aqui de coisa de certo ou errado, estou falando de uma situação assim que estava totalmente exposta, o corpo de uma jovem, né? Uma jovem aí, ela não tem 16 anos, não tem 15 anos, com uma exposição total do corpo, nem tem estrutura de um corpo de uma mulher exatamente, mas já com tudo de fora, com tudo aparecendo, e o pai dando maior apoio, comentando lá que ela estava linda, que ela era maravilhosa e tal. E aí eu imaginei, vai ser desse jeito, por quê? O apoio, quando eu digo aqui que nós temos que apoiar, nós temos que compreender, nós temos que analisar como está hoje, é você, sim, mas não ser passivo disso aqui. Agora, a roupa, você pode me dizer assim, mas Fátima, tá falando mal das roupas das pessoas? Não, não é isso. Eu estou dando um exemplo que eu tenho certeza que Deus não aprova uma roupa daquela. E então, mas o pai está aprovando. Mas ela está aprovando porque provavelmente o argumento é que todo mundo usa daquele jeito. Mas todo mundo usa daquele jeito. Mas aquele jeito é o jeito que Deus aprova. Então, qual é o caminho que o pai está conduzindo? Então, aqui eu vejo que quando ele diz assim, esteja atentos, né, e conheça a prudência. Aí depois uma moça vestida daquele jeito, não é, nada pode gerar, nada pode justificar a violência, né? Nada pode justificar, mas se acontece alguma coisa com aquela moça, aí alguém vai dizer assim, mas como? Mas por quê? Aí alguém vai dizer assim, mas ela estava merecendo mesmo, olha como ela estava vestida, porque já aconteceu isso, né? Nas redes sociais, a gente já passou por situações em que a gente viu ali, né? Todo mundo conhece as histórias aí das redes nacionais, as histórias que já passou sobre moças que foram estupradas, que aconteceram situações difíceis,
E que aí algumas pessoas ainda comentavam a favor do estuprador, dizendo assim que, claro, ela estava merecendo, porque viu como ela estava se comportando, viu o que aconteceu. Então, assim, como as pessoas começam a dar apoio, porque um erro levou a outro erro, uma pessoa instigou e a outra instigou mais ainda, porque aí o que aconteceu? Se vestiu daquele jeito, chegou no meio de amigos que estava bebendo, usando droga, aí a pessoa já estava lá, aí, entende como que uma coisa pequena se torna uma coisa grande? Entende como é importante conhecer o nível das pessoas que você está se relacionando, o nível das pessoas que o seu filho está dizendo, é meu amigo do peito, eu gosto dessa pessoa, essa pessoa vai andar comigo. Peraí, mas como ela se veste, mas como ela fala, com quem ela anda, o que ela está bebendo, o que ela está comendo, quais são os eventos que ela frequenta. Então você começa a ver isso e começa a não condenar, dizendo, você não pode, que essa pessoa é do mundo, ela está em pecado e tal. Não é isso. É você dizendo, filho, essas coisas, tá certo, o que a palavra diz sobre isso? Vamos conversar mais, vamos tentar convidar esse seu amigo então para vir num outro evento, vamos tentar trazer para essa outra situação, vamos levando, devagar com essa conversa, o filho vai percebendo. É um tempo de dificuldade, mas aqui nesse provérbio que diz, que não é um provérbio bíblico, né? É um provérbio oriental, que diz, homens fortes criam tempos fáceis, e tempos fáceis geram homens fracos, mas os homens fracos criam tempos difíceis, e tempos difíceis geram homens fortes. Esse é um provérbio oriental. E o que os nossos jovens esperam? Que o tempo que é difícil, que eles entendem que é difícil, que gera conflito, que gera ansiedade, que gera pressões e que pode de repente estar desfocando-os e levando para um caminho de dificuldade, ao mesmo tempo que pensa isso, a responsabilidade nossa como pai, quando lemos a Bíblia e diz, guarda as minhas palavras no teu coração, pratique, e que você está ali dentro da sua casa, como pai, como mãe, executando um exemplo de uma pessoa que pode conviver, que pode ser bem relacionada neste mundo, porém uma pessoa que pratica, que tem um comportamento mais próximo daquilo que a palavra pede para que nós vivemos, os filhos vão ver que é possível, porque afinal de contas você não está enclausurada, você não está deixando de ter uma vida relacional, uma estrutura de amizade, uma estrutura com pessoas decentes, com pessoas que vivem uma vida nos padrões de Deus. Então seu filho vai ver que isso é possível, porque o que às vezes eu vejo aqui, que essa questão de o adolescente se perder, de o adolescente entrar na rebeldia, de o filho não compreender, da geração mais nova não compreender a geração mais velha, é porque nós às vezes queremos de um extremo a outro, queremos colocar assim, se o meu tempo era assim, né, igual no exemplo da roupa, se no meu tempo eu usava uma saia abaixo do joelho, agora tem que continuar sendo abaixo do joelho. Mas só que tipo de saia, que modelo de saia, o que está usando hoje com roupas que são modernas, que são clássicas e que são lindas e que não tem nada a ver com o modelo que eu usava naquela época, mas que continua sendo uma saia comportada, que continua sendo uma roupa que mostra a feminilidade, mas sem exposição, sem lascívia. Então é esse tipo de coisa que tem tudo a ver lá com o ensinamento do primeiro dia, de adaptação do ensino. Então é esse tipo de coisa que a gente tem que ver. Não é eu querer pegar hoje, né, já que nós estamos falando aqui do modelo da roupa, e querer que a minha filha hoje eu use o mesmo modelo que eu usava no meu tempo. Mas não é o mesmo modelo, mas é o mesmo. Lembra da essência sobre a forma? É a mesma essência. A forma não precisa ser aquela, mas a essência tem que continuar sendo aquela. Porque pecado que era lá no tempo da minha bisavó, continua sendo pecado hoje, no tempo da minha filha. Então Deus não mudou a estrutura de pecado. Pecado que era pecado no tempo de Noé, continua sendo pecado hoje. Então é isso que nós precisamos nos alertar dentro desse tempo aqui, que nós estamos instruindo os nossos filhos, sendo instruídos por tudo que está acontecendo nesse mundo, e que muitas vezes nós mesmos, os adultos, estamos em conflito, porque muitas vezes nós olhamos e dizemos, mas a palavra diz isso, mas eu preciso fazer assim, onde que eu estou nesse meio, como que eu gero essa situação, e agora o que fazer? Que isso vem sim de encontro, é uma preocupação que nós temos, porque realmente,
se não for o Espírito Santo de Deus nos direcionando, nos instruindo, nos capacitando diariamente, nós não temos condições de ter uma vida emocional equilibrada e de seguir com uma estrutura decente e adequada. Então, minhas irmãs, meus irmãos, vamos realmente levar a sério esta palavra. Medite no Salmo 4, no Provérbio 4, porque é um provérbio assim que fala muito. Olha só o que diz no 10: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de sua vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Por elas andando, não se embaraçando os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Pega-te o coração e não largues, guarde-a, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos ímpios, nem ande pelos caminhos dos maus. Evita-os, não passes por ele, desvia-te dele a passo largo, pois não dorme se não fizerem mal, e foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém. Olha aqui, esse é o versículo 16 do capítulo 4 de Provérbios. Vai dizer que os ímpios, que aqueles que são tendenciosos para o mal, eles não dormem enquanto eles não concluem, não executam uma maldade. E que também, enquanto eles não fazem alguém tropeçar, eles não pegam no sono. Eles não conseguem ficar bem se eles não estão trapaceando alguém, usurpando alguém, ferindo alguém. Então aqui no 17 vai dizer: porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhecem aquilo que tropeça. E isso aqui é uma verdade. O versículo 19 de Provérbios 4, quando diz: o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhecem aquilo que tropeçam. Isso é uma verdade que para mim tem um efeito muito grande. Por quê? Quando você está diante de uma pessoa que cometeu um erro grave e ela está vivendo aquela consequência terrível, sabe o que ela fala quando você pergunta: mas o que aconteceu? Ou como foi que isso aconteceu? Ou por que isso aconteceu? A pessoa sabe o que ela responde? Ela diz assim: não sei. Ela diz que ela não sabe. É a mesma coisa de uma pessoa que comete adultério. A pessoa está lá no maior pecado terrível, né, que é o adultério, todos nós sabemos. E se você perguntar para o traidor, né, que está lá fazendo esse pecado, sabe o que ele vai dizer? Ele vai dizer assim: aconteceu, como se fosse um acidente. Como se fosse um acidente. E todos nós sabemos que não é isso, porque o adultério, ninguém amanhece o dia dizendo assim: dormiu santo, dormiu com pensamento puro e acordou dizendo: é hoje que eu vou adulterar. Não. Todo mundo sabe que não é assim. Começa e a pessoa vai dando corda para aquele sentimento e vai ali daquela nojeira, daquela mentiragem, daquela trapaceira, daquela covardia, daquela enganação, até chega um momento que consolida um fato. E aí o que acontece? E quando você pergunta, ele diz assim, ou ela diz assim: aconteceu. Então aqui, ó, o caminho do ímpio é como a escuridão, nem sabem aquilo, nem conhecem aquilo em que tropeça. É porque está tão emaranhado de uma escuridão, de uma sujeira, de uma obscuridade da alma, ali do sentimento de engano, que quando ele, sabe, quando eu falei ontem, acho que eu falei no vídeo de ontem, que você, depende de como você vai dando apoio. Se você está enganado, se você não conhece a palavra, você vai dando apoio, você mesmo está empurrando o teu filho para o caminho das trevas. É isso aqui. Porque daí, se você está enganado, você vai direcionando, você vai dando apoio, você vai empurrando. Daqui a pouco você tem um problema dentro da tua casa e você fala assim: sabe que eu nem entendi como foi que aconteceu? Sabe? A trapaça, a sabotagem é tão grande quando você não presta atenção na prudência, na correção daquilo que a palavra está te ensinando, que você mesmo tropeça nos seus próprios pés. E aí depois você está com a consequência, está sofrendo, está doente emocionalmente, ou às vezes está doente fisicamente, né? Como é o caso que se formos falar de prostituição, por exemplo, que alguns pais conduzem por mal educar os filhos, por mal direcionar,
os filhos aos caminhos de prostituições, como também tem pais, mães prostitutos. Então o que acontece? Depois tem uma doença terrível por causa disso, e aí tá lá assim, ai, não sei como que aconteceu. Ou às vezes uma gravidez indesejada, aí é um filho que nasce na família, uma criança que nasce na família que tá ali, já nasce com sentimento de rejeição, já nasce com maus tratos, porque é um olhando torto pro outro, cada pouco é um jogando na cara do outro o erro do outro. E aí aqui, ó, tropeçaram e ainda nem sabem como foi que aconteceu. Mas se parar um pouquinho, vai entender, porque não deram ouvido à correção. Porque acharam que os tempos eram fáceis, que tudo era fácil. Então, hoje, vamos prestar bem atenção nisso aqui. Na exortação. Na exortação. Como que nós devemos exortar? É isso aqui, ó. Pegar um Provérbios 4 e ler com o teu filho. E ler com o teu filho. Olha o que diz no 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. O Provérbios, o 22, aqui olha, porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Quer dizer, se você guardar a palavra do Senhor no seu coração, você vai ter muito menos problemas. E quando você não tem problema, você não gera uma doença emocional, você não gera um desequilíbrio nas suas estruturas, você consegue pensar naquilo que é certo, você consegue pensar naquilo que é reto. Então você atrai pessoas que é certa, pessoas que são retas, pessoas que têm postura com caráter ilibado, que vai combinar com o padrão de Deus e com o seu padrão de vida, e as coisas vão funcionar de uma maneira mais adequada. E vai dizer no 23, sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Desvia-te da tortuosidade da tua boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera as veredas dos teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Então, quando eu falei dentro do nosso estudo sobre relacionamento intencional, sobre dar ouvidos, mostrar interesse pelos interesses, quando eu falei sobre você trabalhar nos bastidores, de ter essa conversa toda, de se compreender o que está sendo aprendido na escola, compreender com quem anda, é isso aqui, ó. Ponderar a vereda dos teus pés e todos os seus caminhos serão bem ordenados. Que ordem é essa que está sendo falada aqui? Qual é a ordem que você tem que seguir? O que deve vir primeiro? Como que você está organizando isso? Aí, ó, não decline nem para a direita nem para a esquerda. Retire o teu pé do mal. Então, assim, aqui eu li todo o Provérbios 4, falando da exortação para adquirir a sabedoria, para apartar do caminho dos ímpios, para não deixar com que a palavra do Senhor seja como algo que está lá enferrujado, escondido numa gaveta. E a sua vida é a sua vida, porque afinal de contas você tem que se comportar como a modernidade está pedindo hoje. Não, você pode andar como uma pessoa moderna, como uma pessoa instruída, como uma pessoa que sabe o que quer, como uma pessoa que tem uma identidade, mas essa identidade é uma identidade de filho de Deus, uma identidade de quem tem um caráter a zelar e quem tem um destino onde precisa chegar. E esse destino é o lugar, o santuário, o lugar santo, onde o Senhor vai te receber, dizendo que você foi fiel, que você foi justo, que você fez boas obras e que você fez um bom trabalho. Ao contrário disso, é o outro lado, né? Que o outro lado nós não queremos pensar nessa possibilidade, mas fato é que se nós não ponderarmos os nossos caminhos, se nós não compreendermos o que nós estamos vivendo agora, por que nós estamos vivendo, quem o Senhor confiou nas nossas mãos, vai ficar complicado chegar neste lugar que o Senhor preparou para nós. Então eu conto com a graça do Senhor, com a misericórdia do Senhor todos os dias na minha vida, porque eu preciso de instrução da parte do Senhor para compreender o que está acontecendo, para levar uma vida reta, para levar uma vida. Eu conto com a graça de Deus todos os dias para que o Senhor possa me instruir, me capacitar a instruir os meus filhos no caminho que se deve andar. E eu sei que você também está fazendo isso.
Então hoje vamos ficar assim, orando, clamando ao Senhor, dentro dessa proposta, desse Provérbios 4, onde ali o Senhor dá as instruções de como nós devemos guardar no nosso coração aquilo que Ele tem nos ensinado. Amém? Eu conto com você e que o Senhor possa nos ajudar a compartilhar, a falar com as pessoas do amor dEle por nós. Amém? Senhor, eu te louvo por mais uma vez, te dou, Senhor Deus, graças, porque o Senhor tem nos instruídos a fazer a tua vontade. Fica conosco, Senhor Deus, e nos ajude a receber a exortação da parte do Senhor, para que a nossa vida possa ser calma, tranquila e justa, Senhor, na tua presença, para a glória do teu nome. Amém. Amém?